O que os senadores sabem é que até 96, antes de ser assinado o milionário contrato de 160 milhões de dólares com a empresa de material esportivo Nike, a CBF dava lucro, cerca de 4 milhões de reais. Em 97, o dinheiro do patrocínio começou a entrar e o prejuízo também começou. 14 milhões de reais. Em 98, mais dinheiro e mais prejuízo. 16 milhões de reais. Mas os números negativos não impediram que a CBF aumentasse o salário dos funcionários. As despesas com pessoal pularam de quase 5 milhões de reais em 97 para cerca de 18 milhões de reais no ano passado. A diretoria resolveu entrar na folha de pagamento em 98, como mostra o imposto de renda de Ricardo Teixeira. Em 3 anos, os salários dos dirigentes triplicaram. A CBF hoje gasta com eles 241 mil reais por mês. O principal beneficiado é o secretário-geral Marco Antônio Teixeira, tio do presidente da CBF. No ano passado, Marco Antônio Teixeira recebeu um total de 507 mil reais em salário. Seu sobrinho presidente ficou com 418 mil. Ao analisar os documentos internos da CBF, os assessores do Senado descobriram que o presidente Ricardo Teixeira não vem beneficiando apenas o seu tio. Outro parente de Teixeira recebeu ajuda financeira com dinheiro da CBF para a campanha política de 98. Do cofre da CBF saíram 14 mil reais para a campanha vereador de Nilton Teixeira, sobrinho de Ricardo Teixeira e candidato em Piraí, no estado do Rio de Janeiro. O dinheiro do futebol também foi doado para outros candidatos, que entrou em contas particulares. O tesoureiro Heriberto Pereira Filho ganha por mês, como mostra a folha de pagamento da entidade, cerca de 3 mil reais. Mas recebeu cheques que somam 216 mil reais apenas em um ano. O motorista do presidente Ricardo Teixeira, Odair Araújo Silva, ganha oficialmente quase 3 mil reais. E em apenas 2 meses, levou 2 cheques, que somavam 43 mil reais. Dirigentes de federações não ficaram de fora. Este cheque de 100 mil reais tinha como destino a Federação Goiana e foi parar na conta do presidente da entidade, Wilson da Silveira. Este outro, de quase 64 mil reais, em vez de ir para o caixa da federação, foi parar na conta do assessor Jaime Ferreira de Oliveira Neto. Este cheque de 40 mil reais era para a Federação do Amazonas, mas foi parar na conta de uma revendedora de carros. Auxílios eventuais que atingiram mais de 5 milhões de reais só em 98. A CPI descobriu que a partir do patrocínio da Nike, os gastos com representações oficiais, congressos esportivos e viagens triplicaram. As representações saltaram de 781 mil reais em 96 para mais de 2 milhões e 300 mil reais no ano passado. Entre os cheques estão pagamentos de almoços e jantares de dirigentes e atletas em restaurantes que, na época, pertenciam a Ricardo Teixeira. A pedido da CPI, técnicos do Tribunal de Contas da União investigam a agência de viagens SBTR, que pertence a Wagner José Abraão, amigo de Ricardo Teixeira e integrante do Conselho Fiscal do Instituto de Assistência ao Futebol Brasileiro, criado por Ricardo Teixeira. A SBTR, que passou a se chamar Planeta Brasil, detém o monopólio das viagens da entidade e nem assim dá qualquer desconto. O senhor conhece alguém da Estela Barros? Claro que eu conheço. Conheço o dono da SBTR, da Estela Barros, e essas, provavelmente todas essas despesas estão incluídas algumas que são competições nacionais, outras que são competições dos campeonatos
da CBF e outras da seleção brasileira. Nos últimos 3 anos, a CBF pagou à SBTR mais de 31 milhões de reais. Dinheiro suficiente para levar os 11 mil jogadores profissionais brasileiros com passagem de ida e volta à Europa. E ainda sobrariam 6 mil passagens. Em 98, a mesma CBF que emprestava e doava o dinheiro do futebol passou a ter problemas de caixa. A solução encontrada pela diretoria foi pegar até o fim do ano passado 6 empréstimos no exterior, totalizando quase 60 milhões de reais. Os juros foram pagos antecipadamente e parte desse dinheiro não entrou no Brasil como manda a lei. Quase 20 milhões de reais foram pagos em juros. Por isso, a CPI do futebol, a Receita Federal e o Banco Central estão investigando os empréstimos da CBF. Este estudo da CPI, feito com o apoio do Banco Central, mostra que no mesmo período, entre o fim de 97 e o ano passado, o Delta Bank fez 52 empréstimos a brasileiros e apenas a CBF pagou os juros antecipados. Revela mais, a CBF foi o único tomador de dinheiro a pagar juros acima de 13% ao ano. Mesmo assim, o presidente Ricardo Teixeira disse na Câmara que outras 8 empresas teriam pago juros tão altos como o da entidade. As empresas desmentiram por escrito a informação. A TV Filme, citada por Ricardo Teixeira, disse que nem empréstimo fez. O governo de Minas Gerais, também citado, explicou que o seu último empréstimo foi em 95, com juros de 5,78%. 43,57% ao ano. Estes foram os juros de apenas um dos empréstimos contraídos pela CBF. Em 98, em outro empréstimo, a CBF pegou 4.360.000 reais no Delta Bank de Nova York, que pertence ao brasileiro Aloysio Faria. 9 meses depois, pagou a dívida. E ela alcançou 8.621.000 reais, quase 100% de juros em apenas 9 meses. A taxa de um ano não é a taxa do outro ano. O senhor sabe perfeitamente bem que aquele que comprou um dólar em janeiro de 1999 a 1,15, passaram-se 10 dias, sou obrigado a pagar por ele 2,20. Quer dizer, isso é uma coisa normal de mercado. O Banco Central já disse em documento que a CBF fez mau negócio. Perguntado pela CPI, o advogado do Banco Delta, Roberto Rosas, disse por escrito que o Banco Delta não empresta dinheiro, apenas faz a intermediação dos empréstimos. O vice-presidente do Delta Bank, Newton Bleff, imediatamente desmentiu o advogado. A CPI convocou então o responsável pelo Delta no Brasil, mas ele, em correspondência em inglês, disse estar viajando para a Suíça, onde trataria da saúde. A CPI quer saber, afinal, de quem é o dinheiro. E tem mais dúvidas. Parte do dinheiro da CBF, antes de alcançar o Brasil, passou por vários bancos e fez escalas nos paraísos fiscais das Ilhas Caimã e de Nassau, nas Bahamas. Locais que mantêm absoluto segredo sobre investimentos e investidores. Numa das escalas, apurou a CPI, quase 500 mil reais sumiram. Em busca desse dinheiro, nos mesmos paraísos fiscais, a CPI encontrou pistas sobre negócios dos dirigentes do futebol brasileiro. Procurado durante 2 semanas pela nossa equipe, o presidente Ricardo Teixeira foi informado sobre as denúncias e não quis responder a nenhuma delas. Mas o que mais a CPI descobriu sobre o dinheiro do futebol brasileiro? Veja a seguir.